Foi um jogão aqui no Pacaembu, quase 30 mil pessoas, um público maravilhoso, uma noite gostosa, um frio razoável, para o paulistano principalmente, um frio absolutamente suportável, viu, Vanessa? Mas um belo jogo, um jogo quente, o Juninho Pernambucano, o terceiro toque praticamente dele, com a volta, com a camisa do Vasco, fez o gol de falta, o Corinthians virou para cima com os volantes, o Ralf empatou, o Paulinho fez 2-1, a gente vai mostrar os melhores momentos, o Renato analisando pra gente, vamos ver os melhores momentos desse jogo. Vamos lá. E jogão, hein, Renato? Foi um grande jogo, uma partida que pegou fogo, principalmente no primeiro tempo. O time do Vasco da Gama surpreendeu o Corinthians. Aliás, né, a gente sabe que o Juninho Pernambucano, um jogador diferenciado, bate na bola de uma maneira muito fácil, muito tranquila, já marcou história lá atrás e hoje voltou a escrever aqui no Pacaembu, logo a 2 minutos, abrindo o placar, dando aquele susto tradicional para um Corinthians entusiasmado, empolgado com a liderança e com a presença marcante do seu torcedor. E aí, aos poucos, o Corinthians foi se adaptando ao jogo, foi se encontrando na partida e foi tomando conta, foi pressionando o Vasco da Gama no seu sistema defensivo, foi criando oportunidades, foi fazendo com que o time crescesse e empolgasse o seu torcedor através de algumas jogadas, mas principalmente através dos homens de meio de campo. O Paulinho chegando, o próprio Ralf. O Ralf impecável, jogador volante moderno que destrói, que ataca, que cria, que invade a área. É aquele jogador realmente que empolga o torcedor, que faz com que o torcedor jogue junto com o time até chegar à igualdade. Ao chegar à igualdade, o time do Corinthians continuou mandando, pressionando o Vasco da Gama, que inclusive teve até uma oportunidade para chegar aos 2-1, mas o Corinthians sempre melhor, valorizando a posse de bola, invertendo as jogadas da esquerda para a direita, o Danilo participando muito bem do jogo também, e o que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, chegou aí ao placar de 2-1, merecidamente, o time que buscou mais o gol. Renato, agora o interessante, né, você abordava isso durante a nossa transmissão, e agora para os amigos do Sport TV News, o Corinthians é um time que o conjunto do Corinthians é forte, mas alguns jogadores individualmente estão vivendo um momento especial. Danilo está voltando uma grande fase, Jorge Henrique, o Ralf fez uma partida maravilhosa. Maravilhosa. O time leve. Eu entendo que o Tite conseguiu transmitir exatamente aquilo que ele quer de cada um. Ele conseguiu unir o que há de melhor no individual e botou isso no coletivo. E o Corinthians tem demonstrado isso. E à medida que as rodadas do Campeonato Brasileiro vão passando, parece um time cada vez mais entrosado, parece um time cada vez mais azeitado, buscando aquilo que o torcedor quer, jogando para frente, jogando leve, com muita velocidade, invertendo as jogadas, fazendo variações. E aí um homem como o Danilo, que é um jogador cerebral, que acabou criando a possibilidade do Paulinho fazer a conclusão, é de bico, fez 2-1, não tem problema, a bola foi para a rede e o Corinthians abriu aí uma vantagem importantíssima ao final do primeiro tempo. O Juninho Pernambucano foi substituído aos 29 do segundo tempo. Que tal a estreia, a volta do Juninho, quase 11 anos longe, voltando ao Vasco da Gama, o reizinho de São Januário, voltando ao time? Gostei, eu achei que 36 anos, um jogador experiente, um jogador que marcou história no Vasco da Gama, que construiu também uma história no futebol francês, teve a oportunidade no dia de hoje de voltar e dar um toque ao meio de campo do Vasco da Gama, um meio de campo mais refinado, um meio de campo mais leve, no sentido de criar algumas jogadas, botar o Éder Luiz para atuar, criar um pouco mais também para o próprio jogador Diego Souza, que hoje, infelizmente, teve uma atuação extremamente apagada e não ajudou o time do Vasco da Gama a criar uma situação mais complicada para o Corinthians no Pacaembu. Próxima rodada, o Vasco recebe o Inter em São Januário sábado, o Corinthians vai a Goiânia domingo no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense. O Corinthians é favorito para jogar contra o Atlético, está numa fase realmente maravilhosa e o Vasco da Gama tem que correr para se recuperar, para se reabilitar, principalmente diante do seu torcedor, para que volte, inclusive, a confiar na equipe, que é muito legal. Maravilha. 2 para o Corinthians, 1 para o Vasco da Gama, um jogão, muitas emoções, um belo futebol aqui no estádio do Pacaembu, a volta do Juninho Pernambucano e a virada corintiana.